Audiência pública convocada pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu sobre a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023, realizada dia 19 de maio de 2022. Excelentíssimos senhores vereadores, secretários municipais, senhoras, senhores, boa tarde. Estamos reunidos nesta tarde para, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, participarmos da audiência pública relativa às diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária exercício de 2023. Dando início à audiência, concedo a palavra ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Valim, que irá expor aos participantes detalhes e pormenores a respeito da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2023, bem como deverá esclarecer dúvidas e eventuais questionamentos formulados pelos munícipes e autoridades presentes nesta audiência. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a gentileza da Câmara Municipal aí do espaço, né, para falarmos um pouco aí sobre a LDO de 2023, que vai ser a base para a nossa LOA que devemos fazer aí nos próximos meses, né. Queria agradecer também a parceria da Câmara de Vereadores, né, o suporte à Secretaria de Finanças, quando da preparação desses demonstrativos de metas anuais, LDO, LOA. Agradecer a presença aqui da nossa secretária adjunta, a Natália Araújo, a Maria Busato Serra, que é a nossa diretora de contabilidade, que deve se juntar a nós daqui a pouco, e aos demais presentes. Essa apresentação ela não deve levar mais do que 30 minutos, porque, como já é sabido, né, a LDO ela determina as diretrizes de como vai ser o nosso orçamento para 2023. Então, obviamente, a gente tem que apresentar alguns números que são obrigatórios, que são transmitidos para a Secretaria do Tesouro Nacional, transmitidos para a Aldesp, e para essa Câmara de Vereadores. Então, nós vamos mostrar alguns números que são obrigatórios, né, que são alguns anexos, e temos também alguns adicionais para facilitar o entendimento de todos. Pediria a gentileza que, caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, que fique à vontade para interromper, tá bom? Não precisamos aguardar a finalização da apresentação. Vocês podem fazer a interrupção durante a apresentação, seja com perguntas, seja com sugestões, fiquem à vontade. Antes de entrar nos anexos, os anexos obrigatórios, queria mostrar um pouquinho para vocês qual foi o embasamento que nós tivemos do ponto de vista de inflação, PIB, e outros números relativos à economia brasileira, que nos deram o subsídio para a preparação dos números, né? Tem aqui um gráfico da FIP-USP que apresenta o IPCA acumulado de 12 meses. Então, nós temos a tendência da inflação no ano de 2021. Como é sabido, nós sofremos bastante, né? A economia do país sofreu bastante no ano de 2021, com aumento do combustível e aumento da inflação de alimentos. Tivemos uma redução dos serviços, mas o aumento de combustível e alimentos pesou bastante. Então, lá em dezembro de 2021, a inflação pelo IPCA ficou acumulada em 10,42, né?
A meta que o Banco Central estava perseguindo era 3,75 e o limite superior ficou em 5,25. Vale lembrar que essa tendência de alta da inflação continua em 2022. Estamos vendo ainda, né, que os combustíveis ainda continuam com tendência de alta. Alguns grupos de alimentos estão se comportando um pouco melhor, mas ainda estamos sofrendo. Próximo slide. Nesse próximo slide, nós temos um comparativo ano a ano. Tá? Então, em 2015, nós tivemos um patamar de 10,71, depois 16, 17, 18, 19 e 20, teve uma acomodação em patamares inferiores a 7% e 6%, né? Na verdade até abaixo de 5%, e depois em 2021, por conta da variação da taxa do dólar e da cotação do petróleo no cenário internacional, isso acabou influenciando as cotações do combustível internamente. Acho que é sabido por todos, né, que a Petrobras ela passou a seguir o critério do PPI, né, que é a paridade de importação. Então ela segue, pelo menos até o momento, ela segue o preço do petróleo no mercado internacional, que vem sendo impactado, né, por esse conflito aí na Ucrânia e, consequentemente, nós acabamos importando essa inflação do petróleo para dentro do país. Próximo slide. Bom, aqui nesse slide eu procurei trazer para vocês, junto com a minha equipe, uma análise do comportamento do PIB, né, dos últimos 12 meses aí, tanto em 19, 20 e 21 comparativamente. Já conhecemos bem a realidade de 2020, né, que foi fortemente impactada pela pandemia, né? Então nós caímos lá em dezembro de 2020 para menos 3,9%, ou seja, tivemos uma retração no crescimento do país. 2019 já não foi uma taxa muito interessante, né? Ficamos em 1,2% de crescimento, e agora em 21 tivemos uma retomada com o fim da pandemia. Tá? Então encerramos aí em dezembro com 4,7% de crescimento do PIB, mas ainda distante do que nós tínhamos nos anos anteriores, né? Próximo slide. Aqui nós temos um demonstrativo do que aconteceu na parte de serviços, né? Eu fiz o comentário, né, que na parte de serviços tivemos uma deflação, né? Então essa deflação foi por conta da pandemia. Então se vocês observarem ali em maio de 2020, tem uma queda muito drástica, né? E depois ela volta conforme vai retornando, vai diminuindo o impacto da pandemia sobre o serviço. Só lembrando que a gente vê de impacto em restaurantes, hotéis, companhias aéreas, né? Isso daí são as 3 principais variáveis que acabam impactando o índice de serviços e que, se por um lado ele acabou prejudicando o PIB, por outro lado, do ponto de vista da inflação, ele ajudou a segurar o impacto dos alimentos e dos combustíveis. Próximo slide. Esse aqui é um slide que é da produção de veículos, né? Provavelmente, produção de veículos é o principal fator do setor aí metal mecânico, né, do país. Então, ele meio que repete, né? Ainda que em meses distintos, mas o comportamento é o mesmo. A gente vê essa raiz quadrada, né? Ele cai de uma vez, depois ele recupera e vai mantendo o mesmo patamar, né? Então, esse aí é a produção de veículos. De economia temos mais algum? Se alguém tiver alguma pergunta com relação ao cenário econômico que nós utilizamos, né, para preparar a nossa LDO, fiquem à vontade, podem interromper. Então agora vou passar aqui para
os anexos que são obrigatórios. E vou procurar falar dos principais números, né? Pode ir para o primeiro slide. Se alguém quiser, eu tenho slides, os slides impressos, se alguém quiser para acompanhar, se tiver dificuldade para enxergar, que alguns números aqui são pequenos, né? Então vocês podem ficar à vontade. No caso aí, nós estamos apresentando só os três anos da LDO, 2023 da LDO, e uma projeção para 24 e 25. Na verdade, basicamente, a gente está repetindo o número de 2023, nós estamos repetindo em 2024 e 2025. Depois eu vou poder apresentar para vocês quanto que é o crescimento que nós estamos estimando, né, sobre 2022. Nós temos um orçamento de 2022 consolidado da Prefeitura mais as autarquias, ele é em torno de 611 milhões, e nós estamos fazendo uma projeção um pouco acima dos 611, porque quando nós fizemos a LOA do ano de 2022, no ano passado, obviamente a gente ainda estava sob o impacto da pandemia, ainda tinha algumas incertezas com relação à retomada, então nós fomos conservadores, né, nessa projeção. Então, o orçamento de 2022, nós podemos dizer que muito provavelmente ele vai ser superado até com alguma folga, tá? Então, em algum momento eu vou mostrar, eu vou apresentar aqui para vocês qual que é uma projeção que a gente está enxergando para 2022 e que foi a base para construirmos os cenários de 2023, 24 e 25 que estamos apresentando aí. Depois também vou apresentar a abertura, né? Então, por exemplo, ali nós estamos vendo que a valores correntes, a receita total projetada 683.196, esse número está em milhares, significa que nós estamos falando de pouco mais de 683 milhões consolidados de Prefeitura, FEG, né, Fundação Educacional Guaçuana, Hospital Municipal, Câmara Municipal, ou seja, todas as autarquias. Então, essa receita projetada de 683 é o embasamento para a nossa despesa total, que nós vemos ali também, né, de 683 milhões. As despesas primárias ficariam em 669 milhões. Desses 669, nós temos 629 de despesas primárias correntes, onde a composição dos 629 nós temos 268 milhões, 268,5 milhões para pessoal e encargos, outras despesas correntes, 360,6 milhões, e despesas primárias de capital, uma estimativa de 40 milhões aproximadamente. Isso nos dá um resultado primário de 14 milhões, 0,43, o mesmo para o resultado nominal. E aí a nossa estimativa para a dívida pública consolidada, ela fica em 214. E a dívida líquida em 75, porque essa dívida líquida, ela abate o que nós temos em caixa, seja no caixa próprio e no caixa das contas conveniadas, né, das contas que se referem a repasses estaduais, federais, convênios, emendas federais, emendas estaduais. Então, esse 214 menos o valor que nós temos em caixa, resulta nessa dívida líquida de 75 milhões. Então, essa é a projeção que nós temos, provavelmente para o ano de 2022 e que pode se refletir em 2023. Como já informei a vocês, né, para 2024 e 2025, nós fizemos uma projeção igual, dada a situação das incertezas da economia, né? O ano que vem nós temos aí troca de governo,
temos alguns repiques aí da pandemia, principalmente na China. Nós sabemos quando temos algum impacto na economia chinesa, toda a economia do globo acaba sendo impactada, né? As cadeias globais acabam sofrendo, né? Então, aqui no caso brasileiro, por exemplo, na indústria de computadores, de celulares, depende bastante, né, de fornecimento chinês. Então, se a gente tiver qualquer impacto na produção chinesa, isso acaba refletindo no Brasil. Então, por isso nós explicamos o conservadorismo nosso para 2024 e 2025, para não corrermos riscos, né, de fazer alguma projeção que depois não venha se concretizar. Próximo slide. Nenhuma pergunta por enquanto, pessoal? Tudo tranquilo? Maria, se você quiser ficar aqui próximo, está tranquilo aí? Se quiser falar aqui, fica mais fácil, né? Bom, esse aqui é um dos demonstrativos, né, dos anexos que são obrigatórios, né, para envio para o Tesouro, né, e também para a Câmara. Então, aqui nessa projeção para o ano de 2022, nós usamos Banco Central, Receita Federal, FIP, USP, FGV. Então, a melhor projeção que nós conseguimos aí para o PIB nominal, em torno de 2,3 trilhões, tá? Então, teria um crescimento aí de 3,5% para o ano de 2022. Taxa de inflação está projetada em 4,5%. Não sabemos se isso vai ser, provavelmente não deve ser atingido, né, essa taxa que o Banco Central está perseguindo, porque nós estamos vendo aí que a inflação de alimentos ainda persiste, né? Bom, consequentemente, isso nos dá uma projeção de receita líquida, receita corrente líquida acumulada em 2022, nós projetamos algo em torno de 635 milhões. Só lembrando vocês que no orçamento, o consolidado do município e mais autarquias, nós projetamos, era 611 milhões. Tá? Então, temos mais ou menos uns 20 milhões de incremento aí na receita para o ano de 2022. Nós temos aí até abril, estamos verificando aí o acompanhamento e a gente tem a gente está conseguindo enxergar aí mais ou menos um crescimento mensal. Em todos os meses a gente está vendo o crescimento mensal quando comparado ao ano de 2021 e ao projetado de 2022. O PIB nominal projetado para 2023, então, é 2,4 trilhões, né? Seguindo essa tendência de 3,5. Para 2024 ficaria em 2,5 trilhões e 2025 praticamente 2,6 trilhões de reais de PIB nominal. Tá? A receita circulante líquida que nós projetamos para 23, 24 e 25 ficaria próximo de 680 milhões. Tá? Nós vamos ter um pouco mais detalhado sobre receita total nos próximos slides. Próximo slide. Aqui nós temos um demonstrativo, que é obrigatório, que se trata de riscos fiscais e providências. Nós temos uma disputa junto à Receita Federal, que trata de 15 milhões, são 15 milhões mais ou menos, que a gente acredita que, embora exista o risco, nós acreditamos que a gente vai ter êxito e provavelmente essa despesa não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, nós colocamos que é uma demanda judicial, uma vez que está sendo discutida na esfera administrativa, junto à Receita Federal, se trata da parte previdenciária. Próximo slide. Aqui nós temos uma avaliação do cumprimento das metas fiscais, né? Então, do ano anterior, né? Então, no ano de 2021, o nosso orçamento foi de 546 milhões, a receita total, né, para a prefeitura,
mais as autarquias e Câmara, todos juntos. Tivemos despesas totais dos mesmos 546, né? Despesas primárias de 518,3 milhões, e na oportunidade a dívida pública consolidada estava em 208 milhões, e a consolidada líquida 198 milhões, por conta da posição de caixa e de outros redutores aí. A meta que nós atingimos em 2021, ou seja, o que foi realizado efetivamente, né? Nós ficamos em 631 milhões,3 milhões, total das receitas, né, do município, mais as autarquias. Obrigado. Tivemos também receitas primárias de 610, as despesas totais ficaram em 570,2 e as despesas primárias em 564,8. Consequentemente, o resultado primário nosso ficou em 45,1 milhões e o resultado nominal 61,1 milhões, aproximadamente o valor do superávit do ano. Esse superávit de em torno de 61 milhões, em torno de 25 milhões foi superávit próprio, e o restante, os 35 restante, relativo às contas conveniadas, né? Que não são as contas de recursos próprios, são as contas relacionadas aos repasses estaduais, federais e emendas de deputados estaduais e federais que nós temos, que já foram reconhecidos, né? Já foi reconhecido a receita e foi depositado em conta corrente da prefeitura. Seguindo a mesma linha, né? Como a gente já antecipou, então no ano de 21, a dívida consolidada do município ficou em 214 milhões, um pequeno acréscimo sobre o que foi projetado dos 208, mas por outro lado, a dívida consolidada líquida ficou em 75 milhões, graças ao saldo de caixa que nós encerramos no ano de 2021. Acho que todos se recordam, né, que em decorrência da pandemia, nós obviamente conseguimos algumas economias, né, principalmente nas contas conveniadas, né, alguma coisa relacionada à educação, alguma coisa relacionada à saúde, que obviamente que em 2022 não vai se repetir, né? Então, em 2022 é importante ressaltar que nós, além de não termos esse impacto positivo da pandemia, porque voltaram, né, as escolas reabriram, o comércio reabriu, tudo retornou, mas por outro lado nós temos o impacto da inflação. Então agora em 2022 a gente vamos sofrer provavelmente com os aumentos, né, dos insumos, aumento dos alimentos. Então isso acaba refletindo em todo o orçamento municipal, né? Fornecimento de alimentos para as escolas, fornecimento de insumos médicos, serviços prestados, né? Provavelmente devemos ter realinhamento de contratos de construtoras, desses projetos e obras que estão em andamento. Então, 2022 vai ser um ano de muito desafio, né? Seja pelo lado da arrecadação, que nós esperamos que a gente consiga atingir as metas, né, que foram estipuladas, e também não soframos tanto com o impacto dessa inflação sobre os insumos e serviços que nós já mencionamos. Então, essa meta realizada em 2021 foi um parâmetro que nós acabamos utilizando para a projeção, né, do 2023 e do 2022, que ainda não está fechado. Próximo slide. Aqui nós temos um comparativo que ele parte do ano de 2020, passa por 2021, 2022 e acrescentamos o que nós fizemos na LDO, né? Então, a receita total realizada em 2020 ficou em 561,2 milhões,
já era sabido, conhecido isso. A despesa total ficou em 542 milhões. Consequentemente, o resultado nominal foi de 18,7 milhões. A dívida consolidada em 2020 estava em 209 milhões e a consolidada líquida ficou em 166,6 milhões, graças aos valores em contas bancárias da Prefeitura e das autarquias. Aí, quando olhamos o ano de 2021, nós temos ali 631,3 milhões, que representa ali 12,5% de crescimento sobre 2020, né? As receitas primárias ficaram em 610 milhões, as despesas totais em 570 milhões. Despesas primárias de 564, o resultado primário fica em 45,1. E aí o nosso resultado nominal e superávit 61,1 milhões, como já comentado com vocês. Um pouco de aumento aí na dívida pública para 214, mais beneficiado pelo saldo de caixa nas contas bancárias, então reduz a dívida consolidada líquida para 75,4 milhões. Esse 2022, nós estamos repetindo o que está orçado, né, o que estava na LOA. Então, na LOA, nós estamos com 611,5, por isso que nós estamos já dizendo que provavelmente 22 e 23 nós teremos crescimentos, quando comparado ao orçamento de 2022. Né? A despesa total também 611,5, despesas primárias de 596,9, então projeta ali um resultado primário de 1,8 e, obviamente, como é uma projeção, a gente considera despesas e receitas no mesmo valor, então o resultado nominal fica zero. Aí, na projeção, provável que a dívida pública caia um pouco, para 200 milhões, e a dívida consolidada líquida projetaria em torno de 198 milhões. Para 2023, são os mesmos números que a gente já apresentamos, né, nos slides anteriores, mas é importante apresentar que tem um crescimento de 11,71% na receita total, quando comparado ao ano de 2022, a projeção de 2022. Nós repetimos, né, para a dívida pública consolidada, nós acabamos repetindo o que nós estávamos vendo ao final de 2021. Próximo slide. Bom, aqui nesse slide, a única diferença dele para o anterior é o impacto de deflação, tá? Então, se vocês olharem, os valores eles ficam um pouco menores, porque ele considera a taxa de deflação para o período. Então, acho que a gente pode passar, não faz muito sentido a gente ficar discutindo, podemos ir para o próximo slide. Nesse slide, nós temos a evolução do patrimônio líquido, né, consolidado de todo o município, juntando todas as autarquias. Então, nessa evolução do patrimônio líquido, nesse anexo, ele apresenta o quanto que é o capital social ao longo dos anos, né, de 2019, 2020 e 2021. Então, ele é inalterado, está em 34,9 milhões. Né, e na linha de baixo nós temos as reservas, não temos reservas, e o resultado acumulado. Então, em 2019, nós tivemos 285,2 milhões de resultado acumulado, né, ao longo aí de vários anos, né, então aí toda a história, né, do município está acumulado aí na conta do patrimônio líquido. Em 2020, ele, por conta do resultado positivo, ele vai para 406 milhões, né, o resultado acumulado, e em 2021 ele salta para 473,5. Consequentemente, o total da evolução do patrimônio líquido encerrado em 2021, ele ficou em 508,4 milhões, para todo o município, mais as autarquias. No grupo de baixo, de regime previdenciário,
nós não temos valores, porque nós não temos, esse é o caso para prefeituras que apresentam, que tem o regime próprio de previdência, que não é o caso nosso, né? Então aqui, Mogi Guaçu, nós não temos regime próprio de previdência, então ficamos com números zerados aí. Próximo slide. Aqui esse slide, na verdade, ele não é um anexo, não é um obrigatório, mas a gente monta para facilitar um pouco o entendimento, né? E para a gente poder enxergar um pouco melhor como que é essa composição da quebra, né? Entre Câmara e as autarquias, né? E mostrar também a evolução. Então nós temos ali a receita de 2021, passando por 22, 23, 24 e 25, e as despesas, tá? Esse ano, só reforçando para vocês que o ano de 2022, nesse caso ele não é o orçamento, ele já é a projeção que nós utilizamos para fazer a LDO de 2023. Então, ao invés daqueles 611 que nós vimos nos slides passados, nós já enxergamos os 635, arredondando 636 milhões, ou seja, 20 e poucos milhões de incremento de receita e despesa para 2022 que nós projetamos. Então, lá em 2021, nós tivemos só a prefeitura 565,1 milhões de receita, o SAMAI fez 53,1 milhões, a FEG ficou com 12,9, vale ressaltar que a FEG ela sofreu um pouco, tal como a prefeitura, né, também, só lembrando vocês, nós temos infelizmente nós temos um índice de inadimplência perto de 28%, né, do IPTU, então isso acaba influenciando. O SAMAI trabalha com um percentual bem menor do que esse, né, obviamente, o SAMAI é um pouco mais tranquilo, porque se passam 3 meses sem pagamento de conta, pode haver o corte, então obviamente que os consumidores são mais atentos com relação a isso. A prefeitura, obviamente, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria Jurídica, o Dr. João Valério e os procuradores, nós estamos procurando acelerar o processo de cobrança, né? Então não só ficar esperando aí que dê lá os 5 anos lá, que é quando caduca, então nós já, esse ano de 2021 e 2022 a gente já está conseguindo ser um pouco mais rápido na cobrança, então a gente já está conseguindo cobrar coisas de 2 anos, 1 ano e meio, né? Isso aí já vem aperfeiçoando. E, adicionalmente, nós provavelmente vamos abrir uma licitação para uma empresa de crédito que ajuda na parte de crédito cobrança, para fazer a cobrança ativa, né? Não ficar simplesmente fazendo cobrança judicial, mas também antecipar, fazer a cobrança ativa, porque a gente quando a gente analisa os municípios que fazem esse tipo usam esse tipo de expediente, ele funciona bem, ele tem uma boa receptividade dos contribuintes, porque ele ajuda também o contribuinte a se planejar. Muitos contribuintes às vezes não acompanham como que está a dívida, se ele teve algum problema, se tem alguma dívida do passado que ele às vezes desconhece. Então a gente vai utilizar isso daí, vai ser licitado agora nesse ano de 2022 e provavelmente isso vai nos ajudar com relação à melhoria desses indicadores, né? A FEG ficou com 12,9 milhões de arrecadação, sofreu um pouco também, recebimentos de mensalidades, obviamente, a economia como um todo, né, sofreu, e isso não foi diferente para a parte da Franco Montoro e também do colégio lá, Cid Chiarelli, no caso o que tem de cobrança lá, tem uma parte que não é cobrada, que é recurso que não é cobrado, né? Bom, aí temos que em 2021, então, todas as despesas da prefeitura, todas as secretarias, ficou em 424,2 milhões, o SAMAI os mesmos 53,1, a FEG 25,7, essa diferença da FEG do 25,7 para o 12,9, obviamente, trata-se dos investimentos que foram feitos na Faculdade Franco Montoro, as ampliações lá para
atender o curso de medicina. Tá? Então isso é o principal fator aí influenciando, em torno de 12 milhões aí de diferença entre despesa e receita. O Hospital Municipal, aproximadamente 60 milhões. O Hospital Municipal ele teve os repasses da Covid, né, que nós já sabemos, além do ano de 2020, 2021 ainda teve um recebimento, 2022 já reduziu bastante esses repasses de Covid, mas obviamente o hospital ele acabou sendo beneficiado, né, pelos repasses estaduais e federais. A Câmara, mais uma vez, né, como sempre, agradecemos aí ao presidente e aos nobres edis. A despesa ficou em 7,8 milhões, ou seja, houve devolução de valores para a Prefeitura, que ajudou a compor o superávit do ano de 2021. Né? Aí, para 2022, a projeção nossa de receita, estamos considerando aí os 635,5 para todo o município, sendo 568 aproximadamente, 569 milhões para a Prefeitura, em torno de 50 milhões do SAMAI, talvez o SAMAI atinja até um valor, talvez até melhor de receita, mas ele está segurando em torno de 50, que é para se adequar às despesas. Né? A FEG deve ter um incremento por conta de novas turmas lá da medicina, que vão acabar ajudando na arrecadação, né? Então ela está projetando em torno de 16,5 milhões dentro desse contexto. Já quanto às despesas, a Prefeitura fica com 487,8, o SAMAI os mesmos 50 milhões, a FEG ainda projetando 37,7, ainda por conta dos investimentos lá da Franco Montoro. O Hospital Municipal está em torno de 50 milhões. E a Câmara nós mantivemos aqui em torno de 10 milhões, mas obviamente, se mantiver a tendência dos anos anteriores, a gente sabe que é provável que tenha alguma devolução para ajudar a compor o superávit do município. Né? Eu coloquei um percentual ali, de variação do ano de 2021 para 2022, então ele está em 11,4%, né? Então isso deve ser o crescimento real que nós acreditamos que deva acontecer para o ano de 2022, ou seja, vai um pouco além, né, do que estava na projeção da LOA, que era de 611 milhões, em torno de 24 milhões de incremento. Aí para o ano de 2023, conforme já apresentamos nos slides anteriores, estamos projetando aí 683,1 milhões, aonde a Prefeitura teria 615 milhões na receita, o SAMAI 51,5, a FEG os mesmos 16,5 que ela estava considerando para 2022, o hospital tem uma pequena receita lá de outros serviços que são prestados. Então, o total 683,2 milhões. E despesas, nós ficamos aí com 523,9 milhões para a Prefeitura, o SAMAI 51,5, a FEG com 37,7, o hospital 60 milhões, e a Câmara, a projeção de 10 milhões, mas não deve atingir isso daí. Aí nós temos, então, uma variação de 7,5% para o ano de 2023, e isso vai se repetir para 2024 e 2025. Alguém tem a hora? Qual que é a hora agora? 15 para as 4. Nossa, passou rápido. Acho que acabou, acho que... Da nossa parte, é isso daí. Ficamos à disposição aí, se o pessoal quiser fazer algum questionamento, eu, a Natália e a Maria estamos à disposição de vocês. Obviamente isso aqui é uma diretriz que vai ser a nossa base para a LOA de 2023, né? Caso vocês tenham algum outro questionamento a posteriori também,
podem nos procurar lá na Secretaria de Finanças e ficamos à disposição. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, Guilherme. Feitas as explicações, coloco nesse instante a palavra à disposição dos senhores participantes desta audiência, para quem quiser fazer o seu questionamento, tirar a dúvida, enfim, tudo aí relativa à lei de diretrizes orçamentárias. Alguém que queira fazer uso da palavra? Posso fazer só uma pergunta? Por curiosidade. Alfredo, dá um microfone para ele. Não, eu só queria só entender, quando você coloca dívida pública consolidada, é empréstimos, dívida, tudo. Está tudo. Processos judiciais de trabalhadores, etc. Precatórios, exatamente. Então tem parte bancária, tem parte de precatórios, tudo que você imaginar está aí dentro. Então, posso antecipar para você, com certeza a maior parte aí são parcelamentos do passado, né? Parcelamentos previdenciários, parcelamentos junto à Receita Federal. Só da parte previdenciária em torno de 160 milhões, mais ou menos. Esse é o principal, né? Aí tem alguma coisa bancária e outros mais aí, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Sugestão? Esta presidência agradece a presença do senhor secretário municipal de Finanças, Paulo Valim, muito obrigado. A presença dos servidores municipais, assessores, vereadores e demais presentes que participaram desta audiência, da população em geral. E encerro a presente audiência pública. Está encerrada a presente audiência. Boa tarde a todos.